Diz assim então, palavra do nosso Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Assim diz então a palavra do nosso Deus, que Deus nos abençoe. E eu queria começar fazendo uma breve reflexão. Imagine que você vem à igreja. Você vem à igreja e aí, de repente, você chegou, até o local e você tem o intuito de aprender um pouco mais de Deus. Você quer ouvir palavras que direcionam você até a vida eterna, até Deus, que te aproximam de Deus. Mas o que você encontra é um homem descosta a você. É alguém que está lendo a palavra de Deus, mas em um idioma que você não conhece. Imagine que neste momento, então, eles começam a falar, fazer vários rituais, e você fica olhando, prestando atenção. O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. E pior, eles dizem depois que eles estão falando coisas eternas, coisas que você precisa para a sua vida, para o seu coração, para a sua salvação. A sua vida, na verdade, é decidida por aquelas palavras que você não entende. E quando eles vão te explicar, eles dizem o que bem entendem. Esta é a situação. Há 500 anos atrás, um homem se levantou contra o sistema religioso da época, quando a Igreja Católica Apostólica Romana, ela dominava toda a Europa. Mas o que estava acontecendo naquele tempo? Aquela instituição religiosa, ela infelizmente estava corrompida espiritualmente. Estavam ensinando práticas, estavam ali dando ensinamentos que não eram de acordo com a palavra de Deus, portanto, não era de acordo com a vontade de Deus. Obrigado. E aí, meus irmãos, levanta-se um homem, Martinho Lutero. Martinho Lutero se levanta, mas não somente ele. Quando você vai estudar história, fatos históricos, a reforma aconteceu em vários lugares, em vários países, ao mesmo tempo. E qual foi a afirmação deles? Somente as Escrituras. Essa era a expressão que eles declaravam. Somente as Escrituras, ou seja, somente a Bíblia, ela tem autoridade suprema e infalível sobre as questões de fé e prática. Ou seja, tudo que nós devemos saber, como nós devemos crer, é a Bíblia que vai nos mostrar. Como nós devemos viver e se comportar, era na Bíblia que nós deveríamos olhar. Essa foi a bandeira que eles levantaram. E é interessante que quando aconteceu essa reforma protestante, não houve somente benefícios religiosos para a igreja protestante, para aqueles que estavam ali protestando contra a igreja católica, mas também trouxe benefícios para toda a sociedade. Por quê? Porque não era incentivado a alfabetização. Mas depois da reforma, você vai ler na história e vai ver que a educação e a alfabetização, elas começaram a crescer. E por que isso? Porque os reformadores, eles buscavam essa ênfase na Bíblia, e eles começaram então a alfabetizar as pessoas em massa, promovendo então a educação não somente para aqueles mais favorecidos, para quem tinha dinheiro para pagar um professor,
mas em todas as classes da sociedade. E diante disso, meus irmãos, conforme eu disse, nós estamos no mês que nós comemoramos a Reforma Protestante. Nós vamos ver então esses 5 pilares da Reforma Protestante e como ele impacta a nossa vida de forma muito prática. O primeiro pilar da fé reformada é o sola scriptura. Em outras palavras, somente a Bíblia. É uma expressão latina que ensina 3 verdades e tem como base o texto que nós lemos na carta de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. E a primeira verdade que é ensinado por meio desse princípio é que a Bíblia tem uma origem e uma autoridade divina. Você está com a sua Bíblia aberta? Nós vamos ver isso na palavra de Deus, a origem e a autoridade da Bíblia. Capítulo 16 de 2 Timóteo, no capítulo 3, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Na época que o apóstolo Paulo escreveu isso para Timóteo, que era um jovem pastor, um dos seus discípulos, o apóstolo Paulo estava preso. E Timóteo estava pastoreando uma igreja lá em Éfeso, uma cidade. E o apóstolo Paulo preso, pronto para morrer, estava quase chegando o momento da sua morte. E então agora ele escreve essa carta. Na verdade, ele escreve 2 cartas para este pastor, com o intuito de encorajá-lo, com o intuito de motivá-lo, para que ele possa permanecer firme. Por que Timóteo deveria permanecer firme no decorrer do seu ministério, no decorrer da sua vida cristã? Se você está com a sua Bíblia aberta, quero que você abra aí no versículo 1 do capítulo 3. Ele diz que sobrevirão dias difíceis, Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esse tempo seria um momento onde as pessoas iriam se afastar da verdade, iriam seguir falsos mestres. E aí no versículo 10 até o versículo 13, Paulo então incentiva e encoraja Timóteo a permanecer firme. Timóteo, mesmo que os tempos sejam difíceis, mesmo que as pessoas procurem se afastar da verdade, persevere, Timóteo. E como você é um líder, persevere no ensino fiel das Escrituras. E por que ele deveria permanecer fiel às Escrituras? Aí nós chegamos no versículo 16 e no versículo 17, que dá base para a nossa mensagem hoje. Paulo está lembrando a Timóteo que as Escrituras, elas são essenciais para a vida cristã. Ela tem autoridade máxima. Ela é essencial não somente para que a pessoa chegue à fé, mas principalmente para o seu crescimento, a sua vida espiritual, a sua caminhada com Deus. E aí ele diz no versículo 16, Timóteo, toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Em outras palavras, a Escritura ela não tem origem na mente do ser humano. Apesar de seres humanos, homens apesar de homens terem escrito as Escrituras, ela não nasceu na sua mente, no seu coração, mas ela tem a sua origem em Deus. Ele diz que ela é inspirada. Esse termo aqui, inspirada por Deus, significa soprada por Deus. Ou seja, significa que estes homens, eles foram guiados pelo Espírito Santo. Homens foram guiados pelo Espírito Santo para escreverem aquilo que Deus queria que eles escrevessem. E que isso nos mostraria o caminho da salvação, o caminho da vida eterna, nos mostraria qual era a vontade de Deus. E se ela for inspirada pelo Espírito Santo, se ela é inspirada por Deus, ela tem o quê?
autoridade máxima sobre a nossa vida. É isso que significa, é isso que nós devemos ver, que a Bíblia ela tem autoridade máxima. Mas não pense na Bíblia como um livro de regras, ou como um livro de receitas culinárias, e você faz isso e acontece isso. Não, a Bíblia não é esse tipo de livro. Nós poderíamos comparar a Bíblia como uma carta escrita por uma pessoa que te ama extremamente. E não somente te ama, mas te conhece muito mais do que qualquer outra pessoa. E pense na Bíblia que essa pessoa, ao escrever esta carta, ela está, de alguma maneira, expressando o seu cuidado, expressando sabedoria, instrução, expressando a maneira certa de te guiar, mesmo nos momentos difíceis da sua vida. Pense na Bíblia dessa maneira. A Bíblia, as Escrituras, ela é uma carta de Deus, mas não de um Deus autoritário, mas de um Deus de amor. Um Deus que nos ama, um Deus que quer nos orientar pelo caminho correto, pelo caminho certo. Um Deus que tem prazer em se revelar e mostrar a vontade dele para a sua vida. Pense na Bíblia dessa maneira. E é por isso que a Bíblia ela é tão importante para nós, para a nossa fé, para a nossa vida. Porque ela foi inspirada por Deus. Nela está escrita a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Ela tem autoridade final em questões de fé e em questões de prática. O que isso significa? Significa que homens que estão liderando pessoas, igrejas, eles não têm palavra final. Homens que são líderes, eles são responsáveis por ensinar aquilo que Deus ensina na sua palavra. Mas a partir do momento que este homem, que este líder, eles fala algo que não está de acordo com a palavra de Deus, por mais que este homem seja extremamente venerado, seja extremamente ali respeitado pela sua posição, seja até mesmo considerado um homem de Deus, se ele não falar conforme as Escrituras, nós devemos rejeitar, e nós devemos comparar os seus ensinamentos com a palavra de Deus. Isso vale para as outras religiões, isso vale para nós também. Todas as vezes que o pastor está aqui na frente, ou que o pastor está dando um estudo, eu sou responsável por ensinar a palavra de Deus. Mas a minha palavra, ela não tem palavra, ela não é a palavra final. Vocês, como igreja, ao eu pregar a palavra do Senhor, devem manter a sua Bíblia aberta e comparar aquilo que eu estou falando com as Escrituras, com a palavra de Deus. É responsabilidade sua fazer isso, para que em algum momento, se caso eu fale algo que não está de acordo, caso eu ensine algo que não está de acordo, você tem todo o direito, claro, com muito respeito, de repreender o seu pastor. E falar: pastor, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz de outra forma, com muito amor, com muito carinho. Faça isso com o seu pastor. Eu vou ficar muito feliz se em algum momento você vier me corrigir e eu de fato estiver errado no ensinamento da Bíblia. Então, meus irmãos, a Bíblia, ela tem essa função. Você não é guiado pelas minhas ideias, pelos meus desejos, pelas minhas vontades. Você deve ser guiado pela Bíblia, pela palavra de Deus. Ela deve te ensinar como você de fato deve servir a Deus, como você de fato deve agradar ao Senhor. Ela é a última palavra na sua vida. Então, meus irmãos, aplicação para a nossa vida, nós devemos então deixar até mesmo que as nossas opiniões e costumes fiquem em segundo plano quando
nós olhamos para a palavra de Deus. O que significa isso? Bom, pastor, eu tenho um costume que eu sempre faço dessa maneira. A minha opinião sobre certo tipo de assunto é essa. Mas qual que é a opinião da Bíblia? Ela deve ser sua regra de fé e prática. O que a Bíblia fala sobre o assunto? Nós devemos ser guiados, pautados pelos ensinamentos de Deus em nossa Bíblia. Então, meus irmãos, caminhe nesse caminho. Lembre que a Bíblia, ela tem origem em Deus. Por isso ela é altamente confiável. Você pode confiar nas palavras, naquilo que está escrito nos ensinamentos, pois não vem de homem, vem de Deus. Vem daquele que te ama. E ela tem autoridade sobre a sua vida. A gente deve procurar obedecer tudo aquilo que está escrito. O primeiro pilar da fé reformada é somente a Bíblia. Ela tem a origem e ela tem a autoridade divina. Mas há uma segunda verdade que nós vemos no texto e também fala sobre esse princípio do somente a Bíblia. Fala do propósito da Bíblia. Acompanhe a leitura ainda no versículo 16. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Cada uma dessas funções que a Bíblia tem, ela é útil para o ensino, ou seja, ela fornece o conhecimento de Deus. Ela fornece ali tudo que nós precisamos saber sobre Deus, sobre o mundo onde nós vivemos e sobre nós mesmos. Ela é útil para repreender, ou seja, ela nos mostra aonde nós estamos errando e como nós podemos voltar para o caminho certo. Ela tem a função de corrigir. Ela corrige, mostrando então aquilo que estava errado. Ela mostra o caminho certo. Ela aponta para a maneira que nós devemos viver, maneira que agrada a Deus, conforme ele diz, né? Ela é útil também para a educação na justiça. Nos orienta tudo o que é certo e correto, viver da maneira que agrade a Deus. E essas funções, elas mostram que a Bíblia, ela deve ser central na vida do cristão. A Bíblia que deve ser central, a Bíblia deve ser o livro mais importante da sua vida, porque ela é útil para todas estas coisas. Ela que vai moldar a sua maneira de pensar, a sua maneira de crer e a sua maneira de viver, o seu comportamento. Você vai ser guiado pela Bíblia. A Bíblia pode ser comparada com um GPS. Já viu quando você está fazendo uma viagem e de repente você acha que é para virar de um lado, para você entrar na primeira, só que ela é na segunda entrada. O que acontece? Quando você entra na primeira e ela na segunda, automaticamente o GPS vai fazer o quê? Ele vai corrigir e vai mostrar a você agora uma outra rota para que você chegue no destino correto. Assim é a Bíblia. Muitas das vezes ela nos ensina, nos corrige, nos guia e ela nos mostra o que de fato nós devemos acreditar e o que nós não devemos acreditar. E lembrando, quando houve a reforma protestante, os reformadores, eles tinham isso em mente. Eles tinham que, por mais que homens sejam respeitados, homens sejam considerados homens de Deus, eles deveriam se submeter à autoridade da Bíblia. Eles deveriam se submeter àquilo que a Bíblia ensinava. E, infelizmente, não era isso que estava acontecendo. Na época, a Igreja Católica, ela ensinava que os sacramentos eram meios para as pessoas serem salvas. Por exemplo, a Eucaristia e a penitência eram necessários para receber a graça de Deus. Era necessário para as pessoas serem salvas. No entanto, os reformadores, eles falam, não é dessa maneira. Nós vamos aqui mostrar que o que a Bíblia diz é que a salvação
para a pessoa conseguir, para a pessoa alcançar a salvação, ela precisa apenas confiar em Jesus. É isso que precisa, é isso que é necessário, confiar em Jesus. Confiar que a salvação vem por meio da graça, vem pela graça por meio da fé. E eles entendiam isso, então, para eles viver uma vida justa diante de Deus, não dependia de cumprir certas cerimônias, de ir lá na igreja e cumprir os rituais, mas eles queriam que aquelas pessoas, ao estudar a Bíblia e aplicar elas em sua vida, alcançariam então o caminho correto, o caminho para a sua vida, caminho para a salvação. E meus irmãos, isso tem algumas implicações. Saber que a Bíblia tem esse propósito, ensinar, corrigir, repreender, instruir, significa que todos os nossos ensinos, todos nós, toda a igreja, os pastores, a liderança, devem extrair todos os ensinamentos da Bíblia. É daqui que devem sair os ensinamentos. Não devemos usar outros tipos de fonte, por exemplo, filosofia, psicologia, ou até mesmo ideias da minha cabeça. Todos os ensinamentos. A Bíblia é a única fonte de ensinamento. E nós sabemos muito bem que na Igreja Católica não é assim. Eles têm sim a Bíblia como palavra de Deus, assim como nós. No entanto, eles têm uma tradição. A tradição onde o Papa ele tem uma palavra infalível. Ou seja, a palavra dele tem tanto peso e até mesmo, às vezes, muito maior do que a Bíblia. Existe também a questão da interpretação da Bíblia. Na época, somente o magistério tinha essa grande oportunidade de interpretar a Bíblia. Hoje não. Hoje nós temos a Bíblia, nós podemos lê-la. Você pode olhar para a Bíblia e você pode interpretá-la. Ela não está somente presa à igreja. Ela também, agora, todas as pessoas podem ter acesso à palavra de Deus e interpretá-la conforme a própria palavra de Deus. Esse é o primeiro pilar, somente as Escrituras. Esse pilar nos ensina 3 verdades. A primeira verdade é a origem e autoridade da Bíblia. A segunda verdade é o propósito da Bíblia, para que ela serve. E a terceira e última verdade que eu queria trazer para os irmãos é a respeito da suficiência da Bíblia. Suficiente da Bíblia para guiar a nossa vida cristã. E nós tiramos essa verdade do versículo 17, que diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que Paulo está afirmando aqui? Ele está afirmando que é a Bíblia que nos capacita para toda boa obra. Isso significa que ela é suficiente. Isso quer dizer que a Bíblia ela é suficiente para aprendermos a viver da maneira que agrada a Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, nos dá conselhos, nos dá orientações, como nós devemos tomar boas decisões, como nós devemos agir de maneira correta, como nós devemos viver. É a palavra de Deus que vai nos mostrar este caminho. E aí nos remete novamente àquilo que eu havia falado. Nós não precisamos de tradições humanas para nos apontar esses caminhos. Nós não precisamos de decretos papais, nem mesmo novas revelações. Nós não precisamos de supostas profecias
feitas por pessoas que muitas das vezes são bem intencionadas, mas às vezes essa profecia, às vezes essas novas revelações nos afastam do caminho de Deus. A Bíblia, meus irmãos, ela é suficiente, ela é útil com este fim, para que o homem de Deus, para que a pessoa que serve a Cristo, ela seja perfeita, ela esteja pronta para fazer tudo aquilo que Deus quer. Isso é tão verdade que não é somente afirmado pelo apóstolo Paulo. O texto que nós lemos na nossa liturgia, o apóstolo Pedro, ele também nos mostra esse caminho. Ele diz que a Bíblia ela é suficiente para tudo que nós precisamos em nossa vida. Olha lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Em outra versão diz, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Ele já nos deu tudo que nós precisamos. Nós não precisamos de tradições, nós não precisamos nem de novas revelações. E nada disso pode substituir as Escrituras e a sua autoridade. A Bíblia, ela é suficiente para nos guiar em todas as áreas da nossa vida. Suficiente, completa. Ou seja, tudo que eu precisar, o conselho que eu precisar para a minha vida, a Bíblia vai mostrar. Ela fala de todos os temas de nossas vidas. Todos os temas. E eu quero concluir então essa mensagem com algumas aplicações para a nossa vida. Primeira aplicação é a suficiência da Bíblia para a salvação. A Bíblia ela é responsável por mostrar este caminho. Algumas religiões dizem que é necessário fazer rituais, pagar indulgências. Era isso que aconteceu na época da Reforma. Para você ser salvo, você precisa fazer algo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia é suficiente para nos mostrar o caminho da salvação. Devemos confiar apenas nela. Segunda aplicação é que as Escrituras, as próprias Escrituras, elas negam novas revelações. Meus irmãos, pense comigo. Pense comigo. Se Paulo, aqui na segunda carta de Timóteo, ele fala que as Escrituras, elas têm o propósito de nos capacitar para toda boa obra. Toda boa obra. Pedro diz que Deus já nos deu tudo que nós necessitamos para agradá-lo. Está escrito nas suas promessas, na sua palavra. Além disso, a palavra de Deus diz que nós somos proibidos de acrescentar ou retirar algo da palavra de Deus. E que quando eu acrescento algo, o próprio Senhor Jesus, ele falou que eu estou colocando um fardo sobre as pessoas, um fardo que o próprio Deus não pretende que elas carreguem. É isso que eu estou fazendo quando eu acrescento algo às Escrituras. Então, meus irmãos, qual a conclusão que nós podemos chegar? Se a Escritura é completa, se Deus já nos deu, se ela é inspirada por Deus, se ela é útil para tudo aquilo que nós falamos, se ela é responsável por preparar o homem de Deus para toda boa obra, nós precisamos de novas revelações? Nós precisamos de pessoas que supostamente falam em nome de Deus, que Deus está revelando algo para elas, que Deus mostrou algo para elas. Se tudo que nós precisamos já está escrito, Deus já nos deu, a Bíblia é suficiente,
por que nós procurarmos em outra fonte? Por que procurarmos em outra fonte? Nós devemos, meus irmãos, ter plena confiança. O que há, muitas das vezes, é uma preguiça. Uma preguiça de procurar nas Escrituras, uma preguiça de lê-las, de procurar estudá-las. E aí, tem uma pessoa do seu lado que diz que ela ora, e Deus mostra tudo para ela, e vai mostrar qual caminho, qual decisão você vai tomar. É muito mais fácil, mas não é o caminho que Deus tem para você. O caminho que Deus tem para você já foi mostrado, já foi revelado. A palavra de Deus mostra desde o início até o final. O que vai acontecer no último dia, a palavra de Deus já mostrou. Nós não precisamos de novas revelações. A palavra de Deus nos mostra tudo que nós precisamos. Por isso, se caso alguma pessoa vier para você e dizer: eu tenho uma palavra de Deus que Deus mostrou para mim, Deus está me revelando, Deus está me dizendo algo, você pode negar sem medo, porque a própria palavra de Deus te dá esta autoridade. Vai falar: eu já tenho toda a revelação. Você tem uma revelação de Deus? Eu tenho toda a revelação completa, inspirada por Deus para a minha vida. Eu não preciso de novas revelações. Por isso, meus irmãos, nós rejeitamos os mórmons. Nós rejeitamos aquilo que eles acreditam. Não sei se vocês conhecem. Os mórmons é uma religião, podemos assim dizer, que eles têm uma outra revelação, que eles chamam de o outro evangelho de Jesus Cristo. Nós devemos também rejeitar outras religiões que dizem que a religião deles é a única, por causa da revelação que o seu fundador teve. Os mórmons é um exemplo. Os adventistas dos últimos dias também têm uma profetisa, Ellen White, como aquela que guia eles em seus ensinamentos. Mas pastor, mas o senhor não falou de Martinho Lutero? O senhor não fala de Calvino? O senhor não fala aí de tantos outros? Sim, com certeza eu falo, mas nenhum deles substitui a palavra de Deus. Se eles falarem alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, nós rejeitamos, não temos a palavra dele como infalível. Nós rejeitamos e ficamos somente com as Escrituras. E a terceira e última aplicação para a minha e para a sua vida. Já que a Bíblia ela tem autoridade, já que a Bíblia ela é inspirada por Deus, ela é palavra de Deus para a nossa vida, ela é tão preciosa, já que pessoas deram a sua própria vida para que isso daqui chegasse de forma traduzida, de forma que você, ao ler, consiga entender. Valorize a sua Bíblia, leia, estude. Não deixe entrar na rotina, ficar relaxado, não, mas estude. Aqui tem vida eterna para mim e para você. Estude, valorize, porque depois da reforma, isso aqui deu acesso para que todas as pessoas pudessem ter um exemplar na sua casa. Valorize a palavra de Deus. Na época, você não tinha. Se você vivesse há 500 anos atrás, você não ia ter uma Bíblia dessa nas suas mãos. Se tivesse, não estaria no seu idioma. Na verdade, não era nem permitido. E eu sei que em alguns lugares ainda não é permitido um membro de uma igreja ter a Bíblia em sua casa. Você pode. Você tem esse direito. Você tem várias versões da Bíblia. Você tem Bíblia no celular, Bíblia para escutar, Bíblia em áudio. Você tem na internet várias pregações. Então valorize isso, meus irmãos. Valorize a palavra de Deus. Se dedique, não somente de vez em quando, mas faça disso um hábito, a leitura bíblica
um hábito na sua vida. Então, meus irmãos, e essa responsabilidade de incentivar as pessoas não é só do pastor, também é sua. Já que a Bíblia ela está num idioma que todos podem ler, você também deve incentivar as pessoas a terem Bíblia. Nós aqui na igreja temos Bíblia e nós doamos Bíblia, nós não vendemos. Então, se você conhece alguém, você fala assim, eu queria dar um presente. Ou você pode comprar uma Bíblia e dar para ela, ou você pode chegar até o pastor e falar, pastor, tem uma Bíblia para eu dar de presente para uma pessoa? Eu queria que ela lesse a palavra de Deus, queria que ela conhecesse a palavra de Deus. E você assim pode estar cumprindo, né, a ordem do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós vemos que a Bíblia ela tem toda a autoridade na nossa vida. Somente a Bíblia tem toda a autoridade na nossa vida, porque ela tem a origem divina, ela tem a autoridade máxima, ela é suficiente. Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, Deus abençoe a sua vida.